Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, como enfrentar os desafios do dia. Um dos capítulos mais importantes para os desafios do dia é Josué capítulo 1. Deus está falando com um homem que foi massacrado como escravo no Egito. Então, a sua vida espiritual, por muito e muito tempo, ficou um teto de bronze por cima da vida espiritual dele. Ninguém mais se lembrava das promessas, nem ele, nem os seus pais, nem os seus avós. Ninguém se lembrava mais. De repente, Josué, ele passou por um despertamento espiritual quando ele ouviu a mensagem de Moisés. E a mensagem era: chegou o tempo da salvação. Josué se tornou, ele e Caleb, se tornaram os dois os homens que mais estiveram junto de Moisés. Homens que iriam aprender e seria a geração seguinte para entrar na terra prometida. Josué, quando chegou o momento de entrar na terra prometida, depois de 40 anos, depois que Moisés morreu, ele já tinha experimentado tudo no deserto, desde o livramento do Senhor, a grande libertação do Egito, até todos os sobrenaturais que ele viveu ali no deserto, o Senhor descer no Monte Sinai, em Pentecostes, o maná, a coluna de nuvem e de fogo, a água. Tantos e tantos, são inúmeros milagres para a gente poder relatar todos aqui. Mas quando chegou na hora dele viver o milagre, ele estava intimidado. Então o Senhor precisou ter uma conversa com ele muito séria, que é a conversa que Deus está tendo com você hoje. Veja em Josué capítulo 1, o Senhor diz no versículo 2 para ele: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Esse era o desafio de Josué, passar o Jordão com uma multidão, com uma nação, com um povo. Agora ele era o responsável. E o Senhor falou: prepare-se, prepare-se, porque esse é o teu desafio. Passar o Jordão implica em ter muitos impedimentos, obstáculos, você vai precisar da minha presença o tempo todo. O Jordão vai estar transbordando. Depois que você atravessar o Jordão, vai ter as muralhas de Jericó. Depois das muralhas, vai ter os gigantes a serem vencidos. Muitos são os desafios, muitos são os problemas que nós enfrentamos, mas muito maior é o nosso Deus, que está conosco o tempo todo. E foi isso que ele precisou lembrar Josué. E continuando em Josué capítulo 1, o Senhor diz no versículo 5: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, não o abandonarei. Seja forte e corajoso. O Senhor vai repetir muitas vezes essa mensagem. Ele deu uma promessa. Qual é a promessa? Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu sou contigo. A minha presença é a promessa sobre a sua vida. Essa é a promessa de Deus. Jesus diz que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, que Ele estaria conosco o tempo todo, que Ele não nos deixaria sozinhos, que Ele mandaria o Consolador. É Jeová Shammah, Deus conosco. Essa mensagem não foi só Josué que recebeu, você está recebendo agora. Deus, da mesma forma que Deus foi com Moisés, da mesma forma que Deus foi com Josué, Deus é contigo. Mas Ele está dizendo: eu sou com você, por isso que você precisa ter coragem. Mas Ele dá duas ordens: seja forte e seja corajoso. O que é ser forte? Ser forte fisicamente? Josué precisava ser forte fisicamente? Não, Deus não precisa disso. Davi não tinha a altura que os outros soldados tinham, ele não tinha o músculo que os outros soldados tinham. No entanto, ele que foi vitorioso, foi ele que venceu Golias. Deus não está falando de força física, Deus está falando de força espiritual. Sabe o que gera força espiritual? Fé.
A fé, essa força que vem, como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Deus fala para Josué, medita nesse livro de dia e de noite. Enquanto ele estivesse meditando em tudo que ele já tinha visto, ele tinha sido testemunha, ele lembraria que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho também seria o Deus que abriria o Jordão. O mesmo Deus que derrotou 10 potestades no Egito com as 10 pragas, é o mesmo Deus que iria derrotar os gigantes do outro lado das muralhas de Jericó. Então era isso. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele precisava trazer à mente dele quem é Deus, porque quando a gente vê o problema, você fica olhando só para o problema. Deus nos deu uma capacidade que é a inteligência multifocal. Você se afastar do problema para não olhar só para ele, mas para olhar para soluções que podem estar à direita, à esquerda, aí em cima, embaixo. Mas você precisa se afastar, orar, levantar os seus olhos, adorar a Deus, confiar no Senhor. Aí quando você baixar os seus olhos e olhar o problema de novo, você já vai ver com um escape. O escape pode ser aquilo que está do teu lado e você nem estava enxergando, porque você estava só olhando para o problema. Igual a mulher de Juízes capítulo 9, ali quando Abimeleque entrou na cidade para destruir toda a cidade, inclusive essa mulher entrou na torre para se esconder de Abimeleque, mas não tem como se esconder de Abimeleque. Ele era forte, um guerreiro forte. Ele foi com uma tocha para incendiar a torre e matar todos os moradores da cidade. Mas uma mulher, ela parou de olhar para Abimeleque, olhou para a direita ou para a esquerda e ali ela viu uma pedra de moinho. Ela nunca olharia para aquela pedra de moinho se ela ficasse só olhando para Abimeleque. Mas ela olhou para a direita, olhou para a esquerda, viu a pedra de moinho e ela teve a ideia de jogar aquela pedra na cabeça de Abimeleque. E foi o que destruiu Abimeleque e o que salvou a vida dela e a vida de todos que estavam com ela na torre. É isso que você ser forte, é você ser forte o suficiente para se afastar do problema, olhar para Deus. E depois que você olhou para Deus, Ele vai te mostrar o escape bem do lado que você nem estava enxergando. Assim como Agar, ela estava chorando porque ela ia morrer, o filho dela ia morrer de sede, ela ia morrer de sede porque ela só estava olhando para o cântaro de água vazio. Mas aí Deus falou para Agar, Agar, por que você está chorando? Olha, levanta os seus olhos e veja. Quando ela levantou os olhos, ela viu um poço. Agar estava chorando por causa de um cântaro de água, enquanto que Deus tinha preparado para ela um poço. Isso é ser forte. Então, quando Deus falou, seja forte e seja corajoso, porque quando você é fraco, você recua, a fraqueza faz com que você desanime, desista, mas a falta de coragem faz com que você paralise ou recue. Veja, tudo que a falta de força, a fraqueza e a falta de coragem fazem na sua vida. Por isso que Deus falou, não está em questão, você não vai paralisar Josué, você não vai recuar Josué, você não vai voltar para o deserto, você não vai paralisar aqui diante do muro, você só tem um caminho. Eu sou o caminho e você vai adiante comigo, porque eu sou contigo. Então Josué ele precisou começar a pensar diferente. Essa é a sua força. Ouse pensar diferente. Como pensar diferente? Pense como Deus. Porque quando você levanta os olhos, você vê que os pensamentos de Deus são acima dos teus e os caminhos do Senhor são acima dos teus caminhos. Mas o Senhor falou, então, no versículo 6, seja forte e corajoso. Mas ele repete no versículo 7, ele diz aqui, então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. De novo, o Senhor repete. Agora ele dá uma ênfase, seja muito forte e seja muito corajoso.
Ele está falando, isso vem de mim, Josué, não vem de você. Eu não estou falando de uma força para você ir para a academia e ter músculos. Eu estou falando de uma força que vem da minha presença, vem da muita oração, da leitura da palavra. É esse tipo de força e de coragem que é gerada no teu coração. E Deus ainda fala mais uma vez a mesma palavra no versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Agora ele ampliou, não é só para ser forte e corajoso, é a terceira vez que ele fala para Josué ser forte e corajoso. Será que era para diante de cada desafio que Josué enfrentaria? Porque ele enfrentaria o Jordão transbordando, ele enfrentaria as muralhas de Jericó e ele enfrentaria os gigantes por detrás das muralhas depois que elas ruíssem. Foram 3 grandes problemas. E Deus falou 3 vezes para ele ser forte e corajoso e não ser dominado pelo medo e muito menos pelo desespero. Que o seu coração seja inundado agora pela presença de Deus e que você não seja dominado pelo medo, pelo desespero, nem pela fraqueza, mas que o Senhor possa tomar o teu coração para dar esta unção que ele deu a Josué. E lembre-se, o Senhor é contigo em todos os teus caminhos. Ele não te deixa, ele não te abandona. Neste momento, escreva agora aqui nos comentários o seu pedido de oração para que nós possamos orar uns pelos outros. Senhor, para cada desafio, o Senhor liberou uma palavra para Josué. Seja forte, seja corajoso, eu sou com você. E hoje não é diferente. Para cada pessoa que está aqui neste devocional, o Senhor está dizendo, seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Te agradeço, Senhor, pela tua presença. Te agradeço, Senhor, pela força que o Senhor está liberando neste momento. Te agradeço, Senhor, pela coragem que o Senhor está liberando neste momento também. E também te agradeço pelos milagres que o Senhor está exercitando, liberando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. A mensagem que eu deixo: seja forte e corajoso. Não desanime e não recue, não desista. Deus é contigo. Deixa o seu like e compartilhe com muitos.